Muitas vezes nós temos uma tabela que necessita de informações e essas informações estão presentes em uma outra tabela. Para isso, nós precisamos encontrar um valor que seja comum entre as duas tabelas. Observe este exemplo que na primeira tabela, onde o usuário cadastra imóveis, ele coloca um código que se refere à zona onde o imóvel está situado. E temos uma segunda tabela, onde cada código se refere a uma determinada zona do estado. Portanto, se nós pegarmos um código, procurarmos na segunda tabela, ao encontrarmos, poderemos capturar o nome da zona e colocar na primeira tabela. Na verdade, esse passo a passo daqui, quem faz é a PROC-V. PROC-V é uma função que significa procurar na vertical. Foi exatamente isso que nós acabamos de fazer. Nós pegamos um valor da primeira tabela e na segunda tabela procuramos na vertical. Ao encontrar, capturamos uma das colunas que desejávamos e retornamos para a primeira tabela. Vamos então compreender como realizar uma função PROC-V. Primeiro eu vou clicar no botão FX e na janela de funções selecionar a função PROC-V. A primeira caixa, valor procurado, é um valor da primeira tabela que pode ser consultado na segunda tabela. Memorize isso, é um valor em comum entre a primeira e a segunda tabela. Então, este valor não pode ser o nome do proprietário, pois ele não poderá ser achado na segunda tabela. Da mesma forma, o endereço também não poderá ser encontrado e o valor do imóvel também não. Portanto, a célula D2, representada pelo código número 2, esta sim é uma célula que contém um valor que pode ser pesquisado na segunda tabela. Já que pediremos ao Excel para procurar esse código número 2, a segunda opção, matriz tabela, é para que você informe em que tabela este código pode ser encontrado. Esse código ele pode ser encontrado aqui, dentro da coluna J, e essa tabela ela vai até a coluna L. Eu vou marcar então as colunas J, que é onde nós podemos achar os códigos, K e L. Quando o Excel for até a coluna J e encontrar o número 2, eu precisarei informar para ele qual dessas três colunas ele vai querer retornar para a primeira tabela. Ele me pede que eu digite um número. Esse num, índice coluna, é o número da coluna. E o Excel, nesta segunda tabela, ele conta a primeira coluna dela com o número 1. Portanto, essa é a coluna 1 da segunda tabela, coluna 2, coluna 3. Como eu quero trazer a zona para cá, eu digito o número 3. Quer dizer, Excel, pegue o valor de D2, vá até a coluna J, ao encontrar o código, recolha a terceira coluna. 1, 2, 3. Palavra Sul. Já está até aparecendo aqui. E esta última caixa que aqui aparece, nela são possíveis dois valores. Para este primeiro exemplo, vamos compreender que o valor 0 é um dos valores que podem ser preenchidos. Ele é colocado sempre que nós temos a certeza de que este valor a ser pesquisado, ele obrigatoriamente aparece na segunda tabela. O outro valor que pode ser colocado aqui é o número 1. Você vai ver isso no próximo exemplo. Vamos ver o que acontece. Vou dar OK e vou arrastar a fórmula para baixo. O Excel, para cada código, ele foi fazer a pesquisa na segunda tabela e encontrou a zona corretamente. Verifique que funciona perfeitamente bem. Vamos agora aprender o segundo método de PROC-V com o próximo exemplo. Bem, eu vou trocar de planilha, vou passar para o objetivo 2 e nessa tabela do lado esquerdo
Eu tenho alguns pacientes, cada um deles com uma altura. E o que precisamos é encontrar, diante de cada uma dessas alturas, qual é o peso que cada um deveria ter. Perceba que o Edson Pires, ele tem a altura de 1,84, que nesta tabela corresponde a 87 quilos. Como nós acabamos de ver a PROC-V no primeiro exemplo, a PROC-V ela procura um valor em comum entre duas tabelas. Porém, nós vimos que o último parâmetro da janela era o valor zero. O valor zero, ele afirma que o valor que eu vou pesquisar na segunda tabela, ele precisa existir. E nós não estamos vendo isso. Este valor 1,84 não está presente aqui na segunda tabela. Para isso, nós temos a PROC-V, o código número 1 naquele quarto parâmetro. O número 1 é colocado quando a nossa segunda tabela ela está disponível em faixas crescentes. Desta forma, a PROC-V ela procura por um valor e, ao encontrar um valor que ultrapassa este que está sendo procurado, ela volta uma célula acima e permite recolher o valor que você gostaria. Vamos apagar os valores que estão aparecendo e vamos fazer isso mais uma vez. Vou clicar no botão FX, PROC-V e repetindo as explicações. Valor procurado é algo em comum, é um valor em comum entre as duas tabelas. Vou clicar na altura do paciente, que é 1,84, representado pela célula B2. O Excel, então, terá que procurar B2 em algum lugar. Matriz tabela. Eu vou selecionar a coluna H, que é onde aparecem as alturas de cada paciente, e vou selecionar até a coluna J. Esta tabela, ela tem a coluna 1, 2 e 3 presentes. Eu pedirei ao Excel que recolha a coluna 3. Portanto, ao encontrar a altura, o Excel passará para a terceira coluna para trazer o valor de volta à primeira tabela. Procurar intervalo. Se eu colocar o valor 0, estarei afirmando que este valor daqui existe na segunda tabela. E não existe. Veja que o resultado da fórmula não aparece. Agora, se eu colocar o número 1, estou afirmando que este valor está sendo procurado numa tabela que está em ordem crescente e por faixas, por intervalos. Neste momento, o Excel já encontrou o valor que nós gostaríamos. Ressalto que para usar o número 1, essa segunda tabela precisa estar em ordem crescente, senão não vai funcionar. Vou dar OK, arrastar para baixo e pronto. O segredo da PROC-V já está totalmente contado para vocês.